Exatamente quando eu estou fazendo esse vídeo, agora em 2021, faz 50 anos que eu tive uma primeira experiência com Jesus. Tive várias, né? Mas essa foi a primeira, mais marcante de todas. Eu, na época, morava em Jundiaí e meu pai estava muito doente, a gente sabia que ele estava próximo de partir. E eu tive que sair de Jundiaí e procurar conquistar minha vida. Aí fui para São Paulo, fui morar numa pensão. Na época as coisas eram mais fáceis do que hoje. E eu vim para Jundiaí da pensão, do trabalho que eu fazia, para participar do casamento da minha irmã. E estava voltando depois do casamento para São Paulo, bastante entristecido diante do quadro, da situação crítica que eu estava, assim, muito desanimado. Eu até achava também que eu fosse ter uma vida curta, não imaginava que eu fosse viver muito tempo. Então estava, vamos admitir, um tanto deprimido. E voltando, a pensão que eu morava era próxima do centro de São Paulo. Eu fui, para quem conhece São Paulo, pela Rua Direita, e tem um localzinho que é um quarteirão antes de chegar na Praça da Sé, que chama Largo da Misericórdia. E era uma noite fria, e eu acabei parando num amontoado de pessoas que existiam lá, e eu percebi que havia um grupo que louvava a Deus, e no momento que eu parei tinha uma moça, aparentemente 17, 18 anos, falando de Jesus. E eu achei aquilo interessante porque, primeiro, a minha experiência, eu morava em sítio, né, também, era assim, de pessoas humildes, com pouca desenvoltura, que às vezes tentava falar de Jesus para mim, né? E lá eu vi, assim, esses jovens, né, universitários e com bastante desempenho, desinibição, falando com ousadia, e isso me chamou a atenção. Segundo, porque quando as pessoas às vezes me abordavam para falar de Jesus, falavam a primeira coisa da condenação, falava do inferno, essas coisas, né? E eu odiava isso. E esses jovens realmente exaltava a pessoa de Jesus Cristo, mostrava a grandeza de Jesus Cristo, com o louvor, né? Eles louvavam. Então, eu tive, assim, esse primeiro contato de uma maneira, assim, bastante diferente. Esse grupo de jovens, depois eu fiz amizade com alguns deles, chamava Jovens da Verdade. Eram jovens de várias igrejas que se reuniam para fazer o que eles chamavam na época de evangelismo, né, na rua. E assim, uma frase, como eu disse, essa menina de 17, 18 anos, falava com ousadia sobre a ressurreição de Lázaro, né? Lázaro estava há 4 dias morto e Jesus vem para ressuscitá-lo. Eram amigos de Jesus, né? Lázaro, as irmãs Marta e Maria, e Jesus chega assim fora da sepultura e dá um grito assim: Lázaro, levanta-te, né? E ela falava assim com ousadia, e ele levantou, e ele saiu daquela sepultura, né? E isso me deixou assim muito entusiasmado com aquela proposta, né? Como é que pode a ressurreição de um homem que estava morto há 4 dias, né? A gente sabe quando uma pessoa morre no físico, morre no psíquico, né? A mente dela, que tem bilhões de informações armazenadas, de repente é como se houve um incêndio, né? Apaga tudo, como se botasse um computador num incêndio, e ele derrete, acabou tudo, não tem mais, não sabe mais nada que estava dentro daquele computador, né? Então a pessoa
perdeu sua referência, perdeu a sua história, ela não é mais identificada por ela mesma, né? Identificada por outros, claro, né? Então, eu achava assim, como é que pode esse caos, essa desorganização, cheirando mal já há 4 dias, né? De repente ressuscitar dos mortos. Então, isso assim me impactou, né? E também o que ela disse, que esse mesmo que ressuscitou Lázaro dos mortos, também iria morrer e ressuscitar. Ele ressuscitou dos mortos, ele é o primogênito dos mortos, né? Isso marcou muito minha vida, não só naquele momento, mas depois disso, né? Porque a partir daí eu tirei qualquer outra possibilidade de encontrar um homem que fosse intermediário entre nós e Deus, né? Porque se você fosse procurar Buda, Maomé, Gandhi, seja lá quem for, essas pessoas morreram e se fizer um pouquinho de esforço é capaz de encontrar lá uma cinzinha, né? Um resto mortal. Mas Jesus não. Em Jerusalém tem um túmulo vazio. Então, só quem ressuscitou a si próprio dos mortos vai também nos ressuscitar no último dia. Então, isso para mim mostra a diferença de Jesus, né? Porque o sacrifício de Jesus, a gente pode até dizer que outras pessoas também foram sacrificados, mártires, né? Mas a ressurreição não existe. Outro que, depois de ter morrido, voltou à vida e se manifestou para as pessoas que o seguiam, né? E se manifesta até hoje porque Jesus é vivo, né? A quinta coisa, assim, dentro dessa sequência que foi importante para mim nesse dia, foi que esses jovens, na verdade, me deram uma bibliazinha pequena, né? Na época eu chamei de bibliazinha, mas depois eu vi que era um Novo Testamento de bolso, assim, prático para a gente levar, ler, né? E eu comecei assim, um pouco à noite, antes de dormir, dar uma olhada, e aquilo me deixou assim muito apaixonado pelas coisas que eu via. Falei, nossa, mas será que isso é possível? Será que isso aconteceu mesmo, né? E aí eu tive uma experiência que foi até mais para frente do que isso. Eu lembro em Mateus capítulo 8, e tem outras passagens também, né? Que o evangelista diz que todas as pessoas que eram levadas a Jesus eram curadas, todas as pessoas, todos, né? Jesus curava a todos e expulsava demônios e libertava a todos que eram apresentados diante deles ou que diante dele ou que ia diante dele, né? E em Mateus 8 diz por que ele curava. Então diz o seguinte: para cumprir a profecia de um profeta, Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo se manifestar, que dizia que Cristo iria ser traspassado, quer dizer, iria para a cruz, e ele levaria as nossas iniquidades, as nossas dores, mas também as nossas enfermidades e as nossas doenças. Eu falei, nossa, então eu tenho 2 benefícios da cruz, né? Primeiro, que os meus pecados são perdoados, ele levou as minhas maldições, os meus pecados, mas também ele levou no corpo dele as minhas enfermidades, né? Eu falei, mas como é que eu posso crer nisso? Né? Tá escrito aí nesse texto, vocês podem verificar, que pelas pisaduras de Jesus, pelas chagas de Jesus, quer dizer, ele foi açoitado em praça pública, né? Nas suas costas as suas costas estavam feridas, filetes de sangue, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Então, foi uma primeira experiência assim, bem concreta que eu tive, né? É interessante que a palavra de Deus fala, provai e vede que Deus é bom, né? Então eu quis fazer como uma prova, porque eu tinha tantos problemas, como eu falei, estava constantemente deprimido e de fato no ano seguinte, né, meu pai faleceu e todas essas coisas me afetaram muito, né? Parece que se tornou uma vida sem graça, sem objetivo. Então eu tomava tantos remédios ainda jovem, né? E de repente eu falei, quer saber de uma coisa?
eu quero ver se isso é verdade mesmo. Eu parei de tomar os remédios e fiquei por um tempo sem tomar os remédios. E eu fui percebendo que tudo foi curado, fui liberto de todos os problemas, eu fiquei são. Fiquei uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, né, com esperanças, fisicamente bem. Então, não estou assim recomendando que pessoas doentes façam isso, né, parem de tomar remédio, mas claro, se tiver fé, né, a fé é a única maneira que nós temos de agradar a Deus, né? Então, precisa ouvir de Deus, precisa ter fé mesmo para fazer coisas assim. Mas é possível, né? Vou dizer para vocês, hoje eu já não tenho essa fé. E não tenho vergonha de dizer isso, né? Eu acho que aquela fé assim, a gente chama uma fé de um novo convertido, né? Um negócio assim, forte, né? E o que, além dessa prova que eu fiz lendo esse Novo Testamento, na época era só, o que eu ganhei era só o Novo Testamento, não tinha o Velho Testamento, né? Depois, mais para frente, eu fui comprar uma Bíblia e tinha o Velho Testamento. Então, eu passei a conhecer a pessoa de Jesus através dessa leitura, né? Jesus é conhecido por nós, assim, historicamente, né? Pelo mundo, Natal, né? Depois da festa da Páscoa. Mas Jesus é uma pessoa, e conhecer Jesus significa ter intimidade com ele, né? Um exemplo que eu sempre dou, né? Eu conheço muito sobre o Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento, na minha época de jovem, ele foi e continua sendo o grande ídolo aí do futebol, né? Então ele é de Três Corações, ele jogou no Noroeste de Bauru, no Santos, no Cosmos, tem assim, fez 1000 gols, todas essas coisas, né? Agora, se eu encontrar com o Pelé na rua, num outro país, Pelé, meu amigo, que bom te ver, ele vai falar para mim, eu não te conheço, né? Então, eu não tenho intimidade com o Pelé, eu tenho conhecimento histórico. Então, com Jesus, não adianta ter o conhecimento histórico, é ter intimidade com Jesus. Uma vez, Jesus perguntou para os seus discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou, né? E os discípulos disseram, um fala que o Senhor João Batista ressuscitado, Elias, um profeta. E vocês? O que eu sou para vocês? Então, essa pergunta Jesus faz para nós, o que ele é para mim, o que ele é para você, né? Então, Pedro respondeu, né? O Senhor é o Messias, o Senhor é o Cristo, o Salvador, né? Ele é o unigênito da raça, né? Só ele existe nessa condição de Salvador, né? O único Filho de Deus, né? Então, eu fui aprendendo assim coisas maravilhosas sobre Jesus, e isso foi aumentando a minha fé e o meu relacionamento com ele, né? Alguns aspectos importantes, um deles é que nenhum homem no mundo foi gerado sem pai humano. Jesus foi. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Por que ele não podia ser gerado por um homem? Porque no nosso sangue, no nosso DNA, há pecado. Nós herdamos o pecado, né? Desde o primeiro homem, desde Adão. Então, Jesus nasceria em pecado. Mas ele sendo gerado pelo Espírito Santo, o sangue contaminado do pecado não estava no Espírito Santo. Então, o Espírito é santo, como diz a palavra. Então, uma virgem, né? Através de uma virgem ele nasceu. Então, Jesus nunca chamou José de pai, né? De Maria, mãe, sim. Mas José de pai, não, porque ele era um filho adotivo de José, né? Então, assim um milagre que não dá para a gente entender. Primeiro, uma virgem, né? Dar à luz. Segundo, ser gerado pelo Espírito Santo, né? Que glória, que coisa linda isso, né? Um outro aspecto importante, que Jesus nunca conheceu o pecado. As pessoas faziam várias acusações para Jesus, né? Com que autoridade você faz isso? E sempre os fariseus colocando Jesus na parede, né? Mas Jesus dizia assim, que se alguém me acusa de um pecado, né, pode falar. Vocês viram algum pecado em mim? E as pessoas ficavam caladas.
Você imagina o que é Jesus passar quase 33 anos aqui na Terra, né? E nunca ter dito uma mentira, e nunca ter tido uma vaidade, um orgulho. Imagina assim, num milagre que ele fazia, né? De coisas assim maravilhosas, como essa de ressurreição de Lázaro. Ai, nossa, que coisa, né? Que eu fiz. Não, ele nunca teve assim, nunca foi egoísta, né? Não tem assim nem uma informação de Jesus assim fazendo qualquer coisa que pudesse desagradar o Pai, né? Eu creio que Jesus foi tentado por mulheres, coisas assim, e nunca ele cometeu pecado. Por isso ele podia pagar os nossos pecados. Ele disse: Pai, eu nunca cometi nenhum pecado, né? E eu não mereço morrer. Os que cometeram pecado, que é a sua criação, esses merecem morrer. Então eu quero morrer no lugar deles, eu quero pagar o pecado deles. E Deus aceitou esse sacrifício, essa proposta de Jesus, né? Por isso ele foi ressurrecto dos mortos. Também sinais maravilhosos que Jesus fez, né? Os discípulos diziam: quem é este que acalma o vento, as ondas do mar, né? Ele andou sobre as águas do mar, né? Imagina, ele caminhava, ele não precisava de barco, né? Ele multiplicou pães, né? De 3 pãezinhos, 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens, né? Além das mulheres e crianças. Por 2 vezes ele fez isso, né? Jesus foi o único que pôde determinar o momento exato que ele queria morrer, que ele morreu, né? Quando ele estava na cruz, num certo momento, ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele disse: está consumada a minha obra. E expirou. Ele disse para o coração dele: pode parar de bater agora, né? Agora eu vou para o meu Pai. Então, que coisa assim extraordinária a gente pensar isso, né? E numa certa ocasião, Jesus disse que ele era capaz de dar a vida e tomar a vida de novo. Então, ele tem esse poder, né? E aí você vai conhecer a majestade, a glória de Jesus através da palavra, né? Ele mesmo diz: a mim foi dado todo o poder nos céus e da terra, né? É ele que vai voltar, julgar os vivos e os mortos, né? Ele que vai recolher a sua igreja para ele, a sua noiva, né? Agora, o que Jesus quer de nós? O que eu fui entendendo isso? Jesus quer um sim de nós, né? Como assim, num casamento, né? Tá lá o noivo, a noiva. Você acha que precisaria perguntar para a mulher: você aceita esse homem como seu marido, legítimo esposo? Você aceita essa mulher como sua esposa? Eles dizem sim, todo mundo sabe que eles vão dizer sim, mas é importante confessar, né? Então a palavra de Deus nos ensina assim: nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor e crermos de todo o coração que ele foi ressuscitado dos mortos, nós seremos salvos. Então essa confissão, confessar Jesus. Mas no casamento existe uma coisa muito interessante também. Se você for pensar na noiva, né? A noiva, de repente, ela deixa a proteção do pai. Ela nasceu, né? num lar, o pai protegeu, cuidou dela todo aquele tempo. E de repente o pai entrega aquela mulher para outra pessoa que está começando a vida, que não tem nada, né? E ela vai e se entrega e confia naquela pessoa, que vai ser assim eficaz para cobrir, para abençoá-la, para protegê-la, como o pai fazia até então. Então, além do sim, existe uma entrega, né? Nós entregamos as nossas vidas para Jesus. Nós entendemos que ele passa a ser o Senhor da nossa vida, né? E isso é muito importante quando após a descida do Espírito Santo, as pessoas foram perguntar para Pedro: o que nós devemos fazer agora, né? Quando Pedro pregou sobre Jesus, e Jesus já tinha subido aos céus, Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados. Isso é importante, né? Nós pecamos, e esse não é um processo único, uma vez. Nós estamos sempre, né? Na oração do Pai Nosso, diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, né? Então nós estamos constantemente nos arrependendo. E seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo significa que você vai ser introduzido no cristianismo. Você vai morrer
para a sua vida velha, agora você vai ser introduzido para Cristo, né? O batismo é fundamental e você vai receber o Espírito Santo de Deus. Então significa que quando nós fazemos essas três fases, o arrependimento, confessamos Jesus, nos arrependemos, né? Somos batizados, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Isso é lindo. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então você passa a ter um habitante ilustre, maravilhoso dentro da sua vida. Agora passamos a ser templo do Espírito Santo. Eu louvo a Deus por esses 50 anos que eu conheci Jesus, né? E cada vez eu conheço mais, tenho mais intimidade com Ele e certamente um dia nós vamos morar, estar eternamente com Ele. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Muito obrigado.